gente! Que bom tê-los aqui, porque hoje a nossa roda de conversa tá quente, tem um tempero muito especial. A gente vai falar sobre os pets não convencionais. E claro, uma convidada muito especial que vai tirar todas as dúvidas, né? Então, inicialmente, agradeço a tua presença, Chayane. Muito bom você estar aqui e poder discutir esse tema tão diferente, tão inusitado, né? Que são os pets não convencionais. Então, muito obrigada, né? Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer poder estar aqui e dividir um pouquinho, né, do que eu venho vivendo aí nos últimos 10 anos que eu entrei nesse mundo de animais silvestres, né, e dentro dos animais silvestres a gente também tem os pets não convencionais, que a gente já Ok. vai definir um Já vamos pouco definir isso aqui. E tem essa muitas tema. questões aí, né, Fernando? Muitas, muitas. Vamos questionar. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, antropóloga, e junto comigo da família multi-espécie, né, do bicho gente, Fernando Félix, adestrador Fala, bichos. comportamentalista, né, que vamos pôr pimenta nessa conversa, né. A doutora Chayane da Rocha é zootecnista, né, doutora em medicina veterinária, professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná em zootecnia, né, e animais silvestres. É isso, Chay? É isso mesmo, é só Ok. o doutorado, né, que é o mestrado e doutorado que são em ciências veterinárias, Ciências é diferente. veterinárias, né? Então, Tá. enfim, mas é isso mesmo, né, nos últimos anos aí eu venho me dedicado muito à área de criação e produção de animais silvestres como um todo e dedico grande parte, né, da minha carreira pesquisando sobre a nutrição desses animais Ah, selvagens, uhum, desses uhum, animais silvestres, que uhum. é a minha linha de pesquisa principal. Ok. E eu tenho um laboratório, né, dentro da universidade eu tenho um laboratório de criação de psitacídeos, que são aqueles, aquelas aves que têm o bico torto, o bico Tá, tá, Tortinha. curvo, né, a Aham. tá, calopsita, o tá. papagaio, a arara, a Agapornis. Uhum, agapornis, uhum, periquito australiano, então a gente tem tá. algumas dessas espécies que a gente mantém no nosso laboratório para ensino dos alunos, né, para Uhum. fazer várias atividades dentro da universidade para capacitar pessoas a entenderem um pouco mais dessa área. Acho que a primeira coisa é entender o que que é, né, que nomenclatura é essa dos pets não convencionais, É. né? Então vamos lá, vamos tentar Vamos Devagar, começar devagar. desconfundindo, Isso, né? vamos tentar desconfundir de maneira Aham, descomplicada. aham. Eu sempre explico para os meninos, assim, que assim, pets não convencionais. O que que é o pet? É o animal de companhia, né, que a gente conhece, o convencional é o cachorro e o gato. Então dentro da universidade, ali do campus que eu trabalho, que é o campus de ciências agrárias, a gente tem o hospital veterinário. Aí eu explico para eles, assim, de maneira simples, tudo que não é cachorro e gato, quem atende, do ponto de vista clínico, são os residentes dos selvagens. Tá. Então, assim, pet não convencional é coelho, porquinho da Índia, até galinha, né. Tá. Então, Galinha é um não convencional. ele vai pro setor do não convencional. Então eu Uhum. falo assim, porque não é convencional as pessoas terem galinha como animal de estimação. Tá. Mas é altamente domesticável. Mas é um animal que é considerado pela legislação, né, legalmente, um Uhum. animal doméstico. Doméstico. Uhum. Quando a gente fala de doméstico e silvestre, a diferença vem da questão legal, né, da Tá. legislação. O que que é considerado doméstico Hum, e o que que é considerado silvestre, tá. né. Então quando a gente fala em pet não convencional, são todos os animais que têm potencial para ser animal de companhia, Uhum. mas que não é um cachorro e não é um gato. Então Tá. isso é um pet não convencional, Tá. né, independente se ele é silvestre ou se ele é doméstico. Uhum. Ele não é um cachorro e não é gato, Uhum. pra mim, né, isso é uma interpretação minha, ele é um pet não convencional, porque não é o que a maioria, a grande massa da população tem como animal de Tá, tá. companhia. Os répteis entram nessa. Pet não convencional e silvestre. É um pet não convencional Uhum. silvestre, Uhum. né, então a gente Uhum. tem daí, dentro dos pets não convencionais, os pets que são silvestres, né. Uhum. Então aí a gente divide esse mundo do doméstico e do silvestre. E aí o Uhum. doméstico é um animal que ele é mais simples de ser criado do ponto de vista legal. O animal silvestre não, tem uma legislação própria, uma legislação Uhum. específica, os Uhum. criadouros enfrentam uma burocracia muito maior para poder abrir um local que eles possam reproduzir e vender esses animais que são Tá. silvestres. Então o doméstico por que que é doméstico? É porque ele já tem uma estreita convivência com o ser humano há muitos anos, e o ser humano já domina algumas técnicas, né, de Uhum. criação, de manutenção desses animais. Uhum. Já os silvestres, né, a gente
eles não são domesticados há muitos e muitos anos, não Uhum. tem esse processo de seleção genética, de proximidade do ser humano. Eu falo que, assim, se existir planeta Terra daqui 10.000 anos, quem sabe hoje um papagaio que é considerado silvestre, daqui 10.000 anos Vai ser seja doméstico, doméstico. Doméstico. porque Aham. todo mundo queira ter e Uhum. você consegue selecionar animais que são mais, né, mais dóceis, enfim, Mais que você receptivos a essa é, interação humana, e alguma que coisa eles assim, respondem mais é. a essa. Então o doméstico ele vem porque já são animais que são selecionados para docilidade, para mansidão, para Uhum. prolificidade. Então algumas características que são interessantes para o homem. Uhum. O homem não quer um animal muito bravo, né, ele quer um animal Sim. dócil, um animal manso, um animal que ele Sim. possa interagir. Por isso que a gente fala em doméstico. Tá. Esses animais que já têm um processo de domesticação há muitos e muitos anos. Uhum. Uhum. Mas a gente tem o doméstico também, que foi selecionado há menos tempo, Uhum. só que se tornou tão popular entre as pessoas, que aí, do ponto de vista legal, a legislação assinou lá que aquele animal é doméstico. Um exemplo é a calopsita. Tá. A calopsita é um animal que, se a gente partir do ponto de vista de descrição mesmo, ele é um animal silvestre exótico, porque ele é da De outro Austrália, país. Aham. ele é de outro país, ele não é nosso. Tá. Mas ele é tão difundido, tanta Sim. gente Sim. cria, você Sim. encontra em qualquer esquina, Uhum. e a legislação fala assim: "Ah, não, então o homem já se aproximou tanto desse animal que a gente, pela legislação, ele é considerado doméstico". Tá. Uhum. Então Uhum. tem alguma camelo, dromedário são animais Tá. domésticos Aham. Doméstico. Tá. pela legislação. Tá. Então, assim, existe uma lista, né, tem uma lista lá do IBAMA, enfim, e, né, dos outros órgãos ambientais que diz o que é um animal Tá. considerado doméstico. Uhum. Uhum. E aí a gente tem daí vira uma confusão muito grande, Uhum. porque hoje antigamente quem fazia essa legislação era o IBAMA, que legislava o Brasil inteiro, né, Tá. para gestão da fauna silvestre. Em 2011 saiu uma lei em que quem legisla sobre a gestão da fauna, de autorizar e desautorizar os criadouros dentro da determinada localidade, é o estado. Então, por exemplo, aqui no nosso estado é o Instituto de Água e Terra, o IAT, Tá. Uhum. que diz o que é doméstico e o que não é doméstico. Então existe uma lista, né. O que pode ser criado como pet, digamos assim. Tá. Uhum. E tem animais que não são domésticos aqui e são domésticos em outros Isso que estados. eu estava pensando. Aham. Tem. Tá. Então tem essas diferenças entre Uhum. estados do Tá. que pode ser considerado doméstico pela Ou legislação ou não. não. Uhum. Então Legal. Interessante. Aham. é. Mas quando a gente fala em pet não convencional, a gente inclui todo mundo Todo no esse mesmo grupo saco. todo esse grupo Aham. tá aí. Todo esse Tá. grupo que tá aí, sendo Exceto silvestre, não aham. Ou não. silvestre, Aham. é pet Tirou gato, cachorro. eu Tá. considero como pet não convencional, porque não Tá. é comum, não é tão comum as pessoas Tá. terem. Uhum. E precisa de um conhecimento também fora do comum, Isso, é aí que eu né? olha, estava pensando nisso. Pois é, então é não convencional, então o que que é dessa aproximação, desses cuidados, né, que, não são convencionais e como a gente lida com isso, o que que se sabe sobre isso, né, como É, que eles estão sendo cuidados, né, nos lares aí, quando eles os animais que os pets não convencionais que são mais criados, a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre eles, né. Hoje quando a gente vê, por exemplo, a indústria da nutrição desses animais, sei uhum, lá, há 10, 15 anos atrás, o que era comum dar para passarinho, para periquito, para aves que a tá, gente mantinha em casa como companhia, era mistura de semente, Uhum. né. Você ia no Chegava no balcão aviário? ia aham, no balcão do aviário: "Ah, eu quero ração para minha calopsita". Ele vinha com uma mistura de sementes. Hoje, se a gente vai, né, nas lojas comprar alimento para esses animais, a gente tem já várias marcas diferentes de ração mesmo, igual ração de cachorro, tá, igual ração de gato, um Uhum. alimento completo, Balanceado. balanceado, formulado para determinada espécie. tá, Então a gente hoje tem rações, por exemplo, para calopsita, tem rações para periquito australiano, tem uhum, ração para arara, tem ração para tá, papagaio, tem ração para porquinho da Índia, que a gente sabe que tem algumas necessidades especiais,
principalmente com relação à vitamina C, tem ração para Uhum. coelho. Então, hoje, a gente tem muita, no quesito alimentação, né, Tá. muitos alimentos específicos já lançados para essa espécie. O que não era verdade, sei lá, 5 anos. Eu falo que quando eu entrei, Tá. né, nessa área, tinha uma ou 2, 3 marcas de ração diferente. Hoje você Uhum. vai comprar, você encontra muitas Opções, opções aham, de alimento para pra esses e mais animais. específicos, assim, né. Exatamente. Tá. Então, a questão de ambiente, a questão de necessidades fisiológicas para esses animais também vem sendo muito estudadas. Só que Uhum. quando a gente fala em cachorro, cachorro ou gato, a gente consegue, eh, estudar assim, digamos, muitas coisas para o Uhum. cão, para o gato. Quando a gente vai lá falar em silvestres, a gente tem que estudar muita coisa, porque o réptil é diferente da ave, que é diferente, né, do mamífero. Tá. Então, o conhecimento ele anda a passos um pouco mais lentos, mas ele Uhum. tem crescido cada vez mais. Tá. Tanto é que clínicas veterinárias especializadas em selvagens eram Uhum. pouquíssimas, né, que existiam há 10 anos atrás. Hoje a gente já Eu tem conheço acho que uma ou 2. hoje Olha só, hoje a gente já tem já um tem pouco com mais mais de aham. clínicas especializadas em animais, em pets não convencionais. Tá. Uhum. Né, então a Uhum. gente hoje Uhum. hoje tem avançado bastante no conhecimento clínico, no Uhum. conhecimento nutricional, no Uhum. conhecimento Do manejo, ambiental, no aham. conhecimento de manejo. O Uhum. que falta é as pessoas estudarem. Essa e aí, quer dizer, tá, então esse é o lado, né, da ciência, da pesquisa, né, dos especialistas procurando trazer melhores condições, né, de vida, de bem-estar para os pets não convencionais. E aí do outro lado, né, as pessoas, os tutores, a gente vai chamar de tutores Uhum. deles desses animais, como é isso, né, porque para cachorro, para gato, a gente tem discutido e falado bastante sobre eles, né, e acho que eles têm um outro modo de se posicionar hoje quando tem seus gatos e seus cães. A gente tem é um assunto bem delicado, assim, a gente Aham. tem muita gente que tem pet não convencional, que estuda muito e escolhe conscientemente: "Ah, eu quero um réptil e quero ter uma serpente", e estuda sobre Tá sobre ter uma ela. serpente, né, porque, por Uhum. exemplo, a serpente é um bicho que é carnívoro, Uhum, então você vai ter que comprar rato para uhum. fornecer para Um essa alimento serpente, um aham. alimento específico para esse animal, Uhum. né, então você vai ter que pesquisar sobre alimentação, sobre, né, o ambiente que você vai ter que então tem muitos tutores que estudam e que fazem uma escolha consciente, mas tem muita gente que ainda quer ter por Por status, status. Aham. né, por status de ter um animal diferente Isso. ou porque quer ter um Quer animal. ter um animal aham. E eu falo que uma vez eu fiquei horrorizada, que eu fui nessas grandes lojas que vendem comida, né, que vendem produtos para pets em geral, Uhum. e aí passou uma mãe com um menininho, assim, e a mãe olhou uma calopsita na gaiola, ela: "Nossa, que bicho é esse? Ah, você quer um desse? Vamos levar um desse?" Sabe, Nossa. então ainda a gente passa por essa questão, assim, da pessoa achar bonitinho, não sabe o que come, não sabe da onde vem, não sabe Uhum. qual é a necessidade, não Uhum. sabe nada sobre o bicho e leva porque achou Porque bonitinho, achou porque a bonito. cor é interessante, Isso acaba Combina com a com decoração, combina né. com a tem bastante Aham. disso, E combina com a isso cor. acaba levando o animal a um sofrimento de longo prazo, a vida inteira, né, Sim. sofrendo às vezes com restrição de espaço, com restrição de atividade, com restrição nutricional, porque a pessoa acha que não, é fácil, Uhum. É é só fácil. colocar ali, dar água, comida, e uma que eu sempre ouvi, né, o bicho é da natureza, ele sobrevive, tá tudo Uhum, certo, não precisa se preocupar, Aham. né. E só que ele realmente, ele é da natureza e ele tem ferramentas para sobreviver na natureza, que tem recurso, que tem dinâmica, que tem espaço, que tem Uhum. abrigo, que tem um monte de coisa. Quando ele chega na casa do ser humano, não é o ambiente, Uhum. é privado de um monte de coisa. E acredito que os não convencionais passem, né, Pelas também por mesmas esse por coisas esse tipo aí, né. de situação, porque imagine um periquitinho que, cara, voa quilômetros todos os dias, né, sim. dentro de uma gaiola. Uhum. Como é que ele fica? Agora eu já vi muitos que, compram uma ave
e começa a tratar bonitinho, treinar de pequenininho, ensinar, e essa ave vive solta. E ela vai e volta, e tá todo dia em casa, tem interação, o bichinho vem na mão, troca, né? A pessoa conversa, faz carinho e tudo. E ele tá livre, e ele pode, né? Ir pra lá e pra cá. Mas esse conhecimento é um conhecimento que o tutor vai buscar, autonomamente, é por iniciativa própria dele, né? Exatamente. Não se tem um conhecimento que seja mais popular, que seja mais É. difundido, né? Difundido, não. Ainda não. Não, ainda não. Ainda a Uhum. gente não tem essa gama de informações, Uhum. essa dimensão de muitas informações espalhadas que nem a gente tem de cão e gato. Cão e E aí, gato. Uhum. a internet, a gente fala que a internet é maravilhosa, porque você tem muita informação, mas nem sempre todas as informações que estão São disponíveis São corretas, adequadas, corretas, aham, são muito generalistas e às vezes isso causa um mal para a espécie. né? O que a gente poderia levantar, porque pensar em algumas coisas. Nessa questão do que está certo ou errado, né, ou do conhecimento e o desconhecimento, né, mitos e verdades, né, dentro dessa gama, né, dos pets não convencionais. Que coisas curiosas que você talvez possa lembrar e pudesse compartilhar com a gente? Eu acho que uma dessas que a gente já comentou aqui é que o bicho não convencional ele é resistente, ele é fácil de cuidar. Então eu pego ele, compro ele lá e deixo ele. Quando quero dar atenção, eu dou atenção pra ele. Quando eu não quero, eu não preciso dar, entende? A gente tem a gente precisa entender do comportamento deles, né? Tem muitos animais que são gregários, que vivem em grupos. E às vezes, eu sei porque eu tenho uma calopsita e eu sou a referência dele, porque eu só tenho um animal e eu sei que Tá. ele é gregário. Então quem é a referência dele? Sou eu. Uhum. Então eu tenho que dar tempo de qualidade para esse animal. Então eu Aham. tenho um tempo todos os dias, né, todas as noites que eu fico lá pelo menos 3 horas com ele, que ele fica solto Uhum. comigo, né. Então eu tenho que entender então essa questão o pet silvestre é fácil, é Isso é mito. resistente. É É, mito. a gente tem que estudar, porque eles podem até muitas vezes eles demoram mais para demonstrar sinais de fraqueza. Quando a gente tem o cão e o gato, eles Eles demonstram, visível, isso. para de comer ou, Uhum, né. uhum. O animal selvagem, o animal silvestre, né, por ele não ter todo esse processo de seleção genética, muitas vezes ele vai demonstrar sinal de fraqueza quando ele já Tá está muito morrendo já. doente, porque ele Hum, é presa na natureza. tá. É. Ele é preso, então ele não pode É. demonstrar Ele tem que com desligar rápido, né? Aham, facilidade aham. que está doente. Tá. Então, muitas vezes, quando a pessoa percebe que esse Uhum. animal está doente, então, ser resistente ou não precisar de atenção ou ser fácil de cuidar, eu Uhum. acho que é um mito. E as pessoas Tá. acham: "Ah, não, cachorro é muito difícil, gato é muito difícil cuidar, passarinho não é". Isso, Não isso. não é assim, Tá. É o contrário. não Uhum. é. Talvez Porque o seja até o cachorro e o contrário. gato, eles já estão adaptados, né? Uhum. Eles já são selecionados. Ah, mas eu adotei um vira-lata. Mas você escolheu o vira-lata que você foi adotar. Tá. Você escolheu o tamanho, o temperamento, principalmente o Uhum, temperamento dele. uhum. E para se adaptar a essa rotina humana, já existe uma seleção acontecendo, né? Há muito Tempos. tempo. Aham. Agora, com os não convencionais, justamente por não serem convencionais, eles se mantêm na configuração original da espécie ali. E aí Aham. E você vão ter não, mais né? Você tem dificuldades mais daí. dificuldade para tirar esse bicho da natureza, colocar ele na tua casa Sim. e ele continuar feliz, continuar, Aham. E né? bem, né? Suprido. Uhum, Aham. uhum. Uma outra coisa é essa questão, né, do tirar da natureza e colocar. Às vezes muita gente tem dúvida assim: "Ah, eu posso ter uma arara em casa? Eu posso ter um papagaio em casa?" Pode, né. "Ah, eu posso tirar da natureza?" Não, não Não pode. pode. Aham, tá. Não, não pode. Tem aí. Você pode ter uma Pode arara, ter, mas não. mas Aham. não pode tirar da natureza. Tá. Então assim: "Ai, como é que eu faço para ter arara?" É Isso. igual cachorro, é igual gato, você tem que ir num criadouro, né, num local lá específico, em que aquele ambiente é autorizado para reproduzir aquele animal. Então, Tá. Uhum. os canis ou os gatis que Aham. vendem gatos e cães de raça, eles têm autorização para aquilo, autorização ambiental, Uhum, autorização para ter essa reprodução dos silvestres, essa uhum. venda dos silvestres, eu preciso ter um criadouro que é registrado nos órgãos ambientais. Tá. Uhum. E o órgão ambiental vai falar assim, né, vai passar por um processo muito mais burocrático do que
Um cachorro, Cachorro, um gato. cachorro gato. gato, Aham. né? Porque Tá. tem uma legislação muito mais rigorosa. E aí eu vou comprar direto dessa pessoa. E essa pessoa, né, esse vendedor, esse criador, enfim, ou essa Uhum. loja, porque tem lojas que vendem esses animais que Isso. são silvestres, você eles vão ter que fornecer 2 documentos específicos, que é o certificado de origem, que é como se fosse a nossa certidão de A certidão de nascimento, nascimento. né? Quando a gente Ah, nasce, tem lá, Sim. o meu nome, em qual hospital eu nasci, quem é minha Uhum. mãe, quem é A meu filiação pai. ali, isso. É. Exatamente. O certificado de origem vai ter exatamente isso. Vai Tá. dizer quem é o animal, qual é a espécie, quem são os pais, qual é. Todos os Uhum. animais que são silvestres, eles têm uma que a gente chama de marcação individual, né? As aves vêm com uma anilha, que é aquela pulseirinha, anilha fechada, quando nasce em criador. Os Uhum. répteis, os mamíferos, normalmente vêm com um microchip. Então vai ter que ter um número. Esse aqui é o nosso número de RG, o nosso Tá. número de Aham. CPF, que liga aquele número àquele indivíduo. uhum. Além desse certificado, a pessoa tem que ter a nota fiscal. Tá. Porque se eu tiver, vamos dar um exemplo, se tiver uma arara na minha casa, aí a arara grita pra caramba, principalmente no amanhecer e no alvorecer, porque é um Uhum. horário que eles gritam horrores, Aham. assim. E se alguém resolve denunciar e a polícia vai Tá. ambiental ou o órgão Uhum. ambiental vai lá bater na minha porta, Tá. né? Então o mito é que eu posso ter um animal silvestre de qualquer origem? Não, ele Hum. tem que ter uma origem certificada. Certificada. Ele tem Uhum. que vir acompanhado da nota fiscal e de certificado de origem no mínimo. E aí se Uhum. um dia alguém for bater na sua porta para Questionar fiscalizar, isso. você Aham. fala: "Não, ó, eu comprei de um Sim. criadouro Uhum. legalizado para venda desse animal. Eu tenho a Aham. nota fiscal Tá. e eu tenho o certificado de origem". Tá. Então, assim, o mito é: não pode tirar animal de qualquer lugar. Para Uhum. poder ser, tem que ser por, né. Um outro mito que eu acho interessante é que as pessoas aí, tem muita gente que acaba tendo dó de um animal ilegal, que fala assim: "Ah, se eu não comprar, esse animal vai morrer. Então eu Aham. vou comprar para Aham. cuidar", Sim. Sim. né. Uhum. E aí acaba levando para casa um animal ilegal. E quando esse animal fica doente, ele tem medo de levar no veterinário para Isso. cuidados Sim. clínicos, Isso. Uhum. né, Por medo porque do animal ser apreendido Isso. ou E ele, né, tem e qual a ele responsabilidade que ele tem sobre o animal, né, que isso vai exa incidir sobre ele a responsabilidade legal, né. Uhum. e dentro, né, do mundo ali dos médicos veterinários, Uhum. eles têm um código de ética em que eles não pode denunciar a origem de um animal que eles desconfiam que seja ilegal e eles está sob tratamento. Aí quando a gente fala em maus tratos é outra coisa, né, mas aham. com relação à origem ilegal do animal, não há denúncia. Então, assim, a pessoa Uhum. que tem um animal ilegal, né, muitas vezes fica com medo e Sim. pode levar o animal E doente no aham. veterinário, mesmo se ele for de Uhum. origem ilegal, Ilegal para porque esses cuidados para esses que cuidados médicos veterinários, porque sim. senão, né, quem acaba sofrendo é o É O animal, isso. que não tem nada a ver com isso. não tem nada a ver com Que está isso. precisando de uma ajuda, né, e Aham. que é Exatamente. exatamente o médico veterinário que vai conseguir, identificar e É, tratar, né, exato. do que ele precisa. Aham. E existem formas de registrar, tipo, a pessoa, por algum motivo da história da vida dela, apareceu um animal silvestre ilegal para ela. Ela tem esse animal há muito tempo e ela não quer, né, correr o risco e tal. Ela consegue, tem algum jeito de De registrar esse adotar, né, animal? dela fazer o registro de Fazer uma adoção. adoção legal, É, né? uma adoção legal. Então, assim, eu falo que registrar não, eu sempre falo para os meninos na aula, eu falei: "É igual, carro roubado, você não tem como comprar um carro roubado, ir lá no Detran e falar: 'Ah, eu E comprei um carro roubado, legalizar. Aham, queria agora eu queria legalizar. legalizar ele'", né. Aham. Então, quando você compra um animal traficado, né. Uhum. Agora, existem alguns estados que têm uma legislação de fiel depositário que eles chamam. Né, então só que aí o processo é diferente, você vai ter que entregar o seu animal no órgão ambiental, você vai ter que entrar numa fila de adoção, e aí existe nada garante que aquele animal Vai Volte para voltar. você. volte Nossa. para você. Tá. Mas alguns estados têm legislações específicas de fiel depositário, né, que você vai ser o tutor, o guarda daquele animal, mas Uhum. se em algum momento o estado achar que precisa daquele animal, sei lá, vamos usar um Uhum. papagaio que está entrando em extinção.
Tá. né? Aham. E ele precisa daquele indivíduo específico, ele Pode pode solicitar. solicitar que aquele animal seja Tá. devolvido, Hum. né? Ele não se Uhum. torna posse da pessoa. Uhum. Mas existe, isso não é legalizar o animal, porque ele vai ter que entregar e vai ter que entrar numa fila Mas e é vai regularizar de alguma forma, né? né. Então Uhum. existem alguns estados que têm essa estratégia, Uhum. né, Uhum. de tentar fazer com que o animal permaneça de maneira legal, mas não é garantido, né, não é Uhum. Uhum. garantido. Tá. E como que tá a saúde para esses animais fora dos grandes centros? Em que aspecto, Fernando? Tipo, a o tem se espalhado mais, tanto os cuidados, informações, Uhum. né, centros de saúde e tal. Mas como que isso tá nos lugares mais afastados? Onde tem mais tráfego e, No né? urbano e no campo, alguma coisa assim, nesses Isso. lugares? Porque nas grandes capitais tem crescido, né, o número de hospitais e tudo. Uhum. E nas regiões mais afastadas, existe um cuidado mais aprimorado ou isso Uma tá fiscalização, um controle sobre isso que se tenha é algo uma nesse de sentido? repente uma iniciativa, mais para mais cuidado desse tipo de animal em regiões mais afastadas. É bem complicado, porque daí vem uma questão cultural também, né. Porque, Aham. Hum. assim, a gente que vive em gran eu sou de Curitiba, né, então Sim. a gente Aham. que vive em grandes centros, a gente tem toda essa informação, né. A gente Uhum. vê a coisa acontecendo. A gente vê a coisa acontecendo e Tá. pra gente é ir na loja, comprar um animal é o trâmite legal, né. E aí Uhum. quando você vai pra áreas afastadas, muitas vezes e aqui a gente não vê, né, um monte de bicho selvagem voando no Sim. meio da Aham. Aham. cidade. Sim. Então, quando você vai para regiões mais afastadas, as pessoas muitas vezes têm abundância desses recursos. Você vai para o Mato Grosso, nossa, tem muita arara Aham. Uhum. voando. Eles Tá. acham que aquele animal nunca vai entrar em extinção, Uhum. né? Ou Sim. papagaio, enfim. E aí vem esse lado muito cultural, assim, sabe? De desse cuidado, existe uma fiscalização, né? Mas muitas vezes a gente tem poucos fiscais para fiscalizar Tudo. todo o território nacional, Aham. Uhum. né, e a gente Tá. sabe que dentro do Brasil inteiro Né, em todas as regiões, né, como que é é animais estão aí é circulando, muito né. e é muito Uhum. legal dar aula e quando você recebe alunos que vêm lá da região, por exemplo, da região norte, Uhum. a cultura é totalmente diferente. Aqui a gente vê tartaruga, né, ou tigre Aham. d'água, enfim, Tá. como animal de companhia, lá eles Sim. vêm como alimento. Lá Aham. existem criadouros Tá. específicos de tartarugas, de espécies específicas Uhum. para alimentação, porque é cultural. Nossa. Tá. Então, depende de qual região do Brasil a gente está falando, porque culturalmente, né, eu já ouvi aluno contando que em determinadas regiões tem consumo de carne de arara, por exemplo, Tá. Uhum. né. Normalizado, assim. Cultural ali. Culturalmente Isso, aceito. Culturalmente isso. aham. Aham. Culturalmente aceito. Sim. Porque existe uma abundância daquele animal naquela região e é culturalmente aceito, não que seja Uhum. legal. Aham. Mas que é culturalmente Tá. aceito. Então o Brasil ele é muito vasto Aham. pra gente generalizar. É, pra todo Sim. mundo, né, as mesmas condições. Ex E aqui nos centros urbanos, então, esses animais em termos de cuidados, né, porque quando eu penso no cachorro, eu sei que ele tem que ter vacinas X durante um período, passear, né, a partir de 4, 5 meses depois das Aham. vacinas, Depois das né. vacinas. Uhum. Então o cuidado da quanto de alimentação, né, esse controle de alimentação, né. Eh, e para os não convencionais, como que essas questões, É, funcionam aí? vai depender de espécie para espécie. Por exemplo, aves. Aves a gente não tem vacinas específicas para as Aham. aves, né. Tem muita gente que, por exemplo, vende ainda uma coisa que é muito discutida entre os criadores, entre pessoas da área, Uhum. é a questão do imprint do ser humano com o animal. E aí vender a ave muito filhote para a pessoa, porque daí a ave imprinta com aquela pessoa e se torna mansa, né, ela fica mansa. Quanto mais contato e quanto mais Uhum. jovem eu pego o animal, mais fácil de eu imprintar esse animal, de eu Tá. criar um vínculo muito próximo, de eu ter Uhum. um animal muito manso, Sim. Uhum. né.
Posso abrir um Pode, parênteses para pode. a galera que não sabe, o imprinting é um termo que descreve o primeiro aprendizado do animal quando ele tá formando o sistema nervoso, ele tem alguns aprendizados mais fundamentais, assim, que ficam para a vida inteira, né? Da Exatamente. formação, da percepção dele do ambiente. Então, as primeiras coisas que acontecem quando o animal nasce é ele reconhecer o grupo que tá com ele e se adaptar, né? Uhum. Toda a estrutura nervosa, emocional para boa convivência Aham. com esse grupo. É. Então, assim, pra aves, por exemplo, não tem vacina, mas tem muita gente que vende o bicho muito jovem para poder, Pra poder né, ter esse Pra fazer poder ficar vínculo bem imprints. manso. para Aham. poder ficar. E aí tem muitos criadores que não gostam dessa prática, por exemplo, porque vo o cuidado com os filhotes é algo muito técnico. Você, Ah. né, tipo assim, para Uhum. você cuidar de um filhote, tem temperatura exata da água, consistência exata da papinha que você vai dar para esse animal. Tem uma série de cuidados Uhum. técnicos que você entregar para uma pessoa leiga, ela vai matar rapidinho Rapidinho. o Uhum. E não bicho. vai nem imaginar por que ele morreu, né? Nossa, Uhum. porque ela vai falar assim: "Ai, cuidei com tanto amor", Cuidei. Uhum. Aham. mas assim, se você Quantas vezes já fiz isso? Vou pegar passarinho que foi atropelado, Tá. filhote de ovinho que caiu, o filhotinho estava nascendo ali, o passarinho e tal. Morre, no dia seguinte morre. Tá. E porque daí eu ficava: "Pô, mas por quê?" Uhum. porque você cuidou com Nem amor. sabia, Aham. cuidei com amor, Você mas o cuidou amor com não basta, O amor tem que isso. ter conhecimento. Não é o amor Exatamente. que vai dar conta disso, né. Aham. Então, como a gente tem algumas espécies que têm cuidados específicos, então a gente sempre recomenda, de repente, quando a pessoa: "Ah, eu quero ter um animal silvestre como pet", Tá. né, faz com consciência, né, compra, adota esse animal e leva no veterinário e conversa com o Tá. veterinário, lê Uhum. sobre aquele animal, Uhum. Uhum. né. Tem muita informação para poder ter esses cuidados específicos, para Tá. saber: "Ah, eu preciso um porquinho da Índia, precisa vacinar ou não precisa Uhum. vacinar?", Aham. né. Um coelho, precisa vacinar ou não precisa vacinar? Por exemplo, coelho tem crescimento dos dentes, né, na verdade os roedores e os lagomorfos, de maneira geral, têm o crescimento contínuo dos dentes, né. Uhum. E aí, às vezes as pessoas não dão alimentação própria para ele desgastar os dentes, por isso que a gente fala que tem que dar muito feno, muito verde, muito capim para coelho, para porquinho da Índia. Tá. Primeiro que é para o intestino funcionar, Tá. Aham. e outro outra função é para desgastar os dentes desse Hum. animal mesmo, Tá. então isso é um cuidado Com específico. feno também desgasta? Desgasta porque o feno ele tem um pouco de sílica, né, que é um mineral natural Um que abrasivo, é um abrasivo que ajuda nesse desgaste. legal. Mas só o feno, às vezes, ou só o verde, né, o Não é capim verde, suficiente. às vezes não é Uhum. suficiente, às vezes tem que dar ali um outro tipo de material, dependendo da espécie que eu estou trabalhando, para ter esse desgaste dentário, Tá. porque às vezes o tutor, né, o proprietário, enfim, não percebe e o animal tem um crescimento contínuo e daí encosta às vezes né, Uhum. os incisivos né, de baixo com os de cima, e aí o animal para de aí o tutor só vai perceber quando o animal parou de comer. Porque daí ele tá com dor, ele não consegue comer, porque ali os Uhum. dentes estão Uhum. muito compridos, né, Uhum. então estão se atritando ali. Então, existem cuidados específicos e eu sempre como é muita Vasto, é assim. muito vasto e Uhum. são muitas espécies, são cuidados Uhum. específicos, né, eu acho que o mais correto seria a pessoa estudar sobre aquele animal e ir no veterinário para Acompanhar isso. acompanhar, que Uhum. nem a gente faz com Sim. gatinho ou com Tá. cachorrinho, Tá. Aham. né. Mas E existe. se planejar, né, porque manter um animal que tem hábitos diferentes dos nossos dentro Uhum. do nosso Uhum. ambiente, exige que a gente tenha lá, tipo, para tal animal é legal você ter 1 hora por dia. Para Uhum. outro animal é legal você ter janelas de 15 minutos tantas vezes por dia, né. Uhum. Esse tempo, o que que você vai fazer nesse tempo? Você Sim. vai limpar, você vai divertir, você vai ensinar, você vai cuidar, Uhum. vai adaptar alguma coisa que o animal precisa para viver bem, né. Sim. Então acho que, além de conhecer o animal, você tem que se conhecer. Eu estava pensando nisso hoje antes de vir pra cá. Uhum. Cara, como a gente tem que se regular pra conseguir cuidar de um animal. Sim, Uhum. sim. Porque o animal não consegue se adaptar tão fácil às minhas necessidades. E eles Existe uma Não, né, troca. ele e ele ainda bem, né, tomara que não, né. e eles criam rotinas, né, eles Aham. têm Sim, rotina. É. é. Porque eu falo pelo meu, né, o meu ponto de vista, eu tenho lá o Titico, que é a minha calopsita, Aham. né. A gente tem que mudar um pouco da nossa vida para cuidar deles, porque o Titico tá, ele fica durante o dia ele fica, né, na gaiolinha dele lá, mas Uhum. de noite
ele sabe que é o momento dele sair. E quando Tá. chega o horário dele sair, ele já começa a me Aham, avisar aham. que ele quer sair. E eu, às vezes, tenho compromisso noturno. E aí a Tá, primeira coisa que eu penso é: "Meu Deus, como é que eu vou fazer o manejo com o Titico?", tá. Uhum. Aham. né, porque, enfim, eu tenho que sair de noite, né, e eventualmente a gente vai ter nossos Sim, compromissos, as nossas demandas. Então a gente também tem que entender, Sim. né, que os bichos criam uma sim. rotina que assim como a gente leva o cachorro para passear, né, gato não vai passear tanto, mas Mas tem que enfim, ter as mas Aham. rotinas que ele tem precisa dos exercícios e Precisa que ele se movimentar. precisa ele tem fazer. outras necessidades. Aham. Então, tem gente, assim, que não quer ter, não vou dizer muito trabalho, né, que às vezes, tem uma rotina de viagem, preciso viajar com frequência. A pessoa vai Exato. escolher, por exemplo, ter um réptil, Tá, por exemplo, Uhum. uma serpente, porque ela sabe que a serpente, ela não come todo dia, tá. ela vai comer dependendo, né, da frequência ali, da temperatura, da umidade, das condições ambientais que eu dou para aquele animal, ele vai comer com mais frequência ou com menos frequência. Tá. Uhum. Então, assim, se eu mantenho uma serpente numa temperatura um pouquinho mais baixa, eu sei que ela vai demorar mais para digerir aquele alimento, e eu posso muitas vezes viajar durante 20 dias sem Tá, me preocupar com aquele animal. tá. Uhum. E hoje a Uhum. gente tem muita tecnologia também que a gente pode Tá, controlar por Wi-Fi, né? Tipo, Aham. tá. vou lá, vou montar um Temperatura, iluminação, terrário. tudo, né? Uhum. Exatamente, vou montar um terrário e vou controlar a temperatura e umidade do meu terrário por Wi-Fi, por exemplo. Tá. Uhum. Então, né? Então a gente tem que saber qual é a nossa rotina Isso. para Para poder saber o que você escolher pode, e acolher incorporar. isso de animal, né, que se adeque a isso que você coloca, né. Você tem que se conhecer e saber o que que serve, qual é a minha demanda, né, e o Uhum. que Uhum. eu dou conta, né, até porque esses animais têm um tempo de vida, né. É, e é muito variável. Isso, e que pode ser longo e como que eu vou, né, lidar com isso, É o né, é o que eu falo muitas vezes, eu falo para os meninos, eu falei: "Vocês não vão inventar de dar papagaio pra avó de vocês, porque Aham. papagaio tem uma expectativa de vida de 60, 70 anos. A não ser que você vá dar pra avó e você já saiba que você vai assumir aquele papagaio depois que a sua Depois avó se for, aham. Aham. né, Sim. porque senão depois porque o papagaio, por exemplo, da avó, né, eles criam um vínculo muito forte um com o outro, e muitas Uhum. vezes quando morre o Isso que eu ia senhorzinho, falar, morre o papagaio junto, de Eles tristeza. de também Aham. tristeza, É. aham. então ou fica muito depressivo, fica muito Tá. abatido. Uhum. Sim. Então a gente tem que saber escolher. Eu uso muito o exemplo para os meninos, eu falo assim: "Eu amo Golden Retriever, acho Aham. lindo, mas eu não tenho um estilo de vida que eu possa ter um Dá Golden". uma trabalheira. É uma trabalheira gigantesca, então eu abraço o Golden dos outros. Aham. Aham, muito Faz bonito de ver, né? faz visita, né. Faço Aham. visita, abraço, amasso, Aham. beijo, mas eu não tenho rotina, porque eu Aham. sei que eu vou ter que sair várias vezes por um Sim. tempo muito longo para ele gastar energia. Border Collie, Tá. jamais O eu cuidado com o tenho. pelo que você tem que ter, Aham. porque fungo, o pelo embola, Tá. e se der uma pulga no golden Aham. faz uma festa, Aham. É, então você tem que manter tudo em dia, todos os antiparasitários, todas Aham. é, as coisas e tal. é. Isso para qualquer cachorro, né, mas para cachorro que tem pelo grande, que tem uma área corporal muito grande, que baba muito, que gosta de água, Uhum. Uhum. que são as características do labrador, do golden, pra ter esses animais você tem que saber que é por muitos anos, você vai ter muito trabalho, você vai ser muito feliz, mas você vai Aham. ter muito Muito trabalho, trabalho. né. É, e eu me enquadro assim, desse jeito. Tá. Para o silvestre ou para o pet não convencional, você tem que pensar assim: um roedor, ele vai Uhum. viver pouco tempo, né, ele vai ter ali 2, 3 anos de vida, é um animal que vive menos também, ele tem um Tá. metabolismo muito acelerado. Uhum. Agora um papagaio vai viver 80, um jabuti Aham. vai viver 100, Tá. 120 anos, Aham. então, né, você já tem Vai que pra passar muita para os teus Aham. netos. exato, É. já é herança, então você Aham. tem que porque daí muitas vezes as pessoas compram pra avó e aí o animal se torna um problema. Exato. Isso. E aí você tem que fazer o quê? Você vai eu não quero ficar com o animal", você vai ter que fazer uma entrega Aham. voluntária. Isso é le isso é uma outra coisa legal, assim, de Uhum. comentar também. A pessoa que, de repente, comprou um animal silvestre, Silvestre. né, Aham. e Uhum. não quer mais. "Ai, tá muito difícil cuidar, o bicho dá muito trabalho, tá dando Uhum. muito gasto", né. O que Uhum. que faz? Entrega o animal num órgão ambiental, Tá. né, não tem nenhum problema, mesmo que seja um animal Que ilegal. legal, você Uhum. pode aham. É igual porte de arma, né, você tem uma Tá. arma ilegal, você pode ir lá voluntariamente entregar a sua Entregar. arma
e Tá, você não vai ser penalizado por aquilo. tá. Então, Aham. o animal que é ilegal, se a pessoa desistiu por algum, né, Uhum, ela pode ir lá no órgão ambiental e falar: "Ó, eu não tá. quero mais esse animal". Só que Isso se é importante saber, porque às vezes a pessoa fica, condena o animal a um sofrimento Isso, constante, porque porque ela fica não com quer receio e não sabe, né, o que que não sabe que ela pode levar no veterinário, que isso. não vai sair preso de Aham, lá, aham, e não Exato. exato. sabe que não pode que Que pode se não entregar. quiser mais, pode entregar para um órgão legal e que ok, ele não vai ser É, penalizado, né. Tá. normalmente o órgão legal vai destinar para algum lugar, vai Tá. Uhum. destinar para um criadouro, vai Uhum. destinar para um fiel depositário, Sim, vai que pode. destinar, Uhum, né, para um zoológico, vai uhum. depender do tipo de animal Sim. que for entregue, né. Uhum. Uhum, Então, uhum. e aí a gente tem que, né, e tem que, por exemplo, tem gente, o outro animal que é silvestre, que algumas espécies podem ser criadas como animal de companhia, é primata, macaco. Então Tá. tem algumas espécies que Aham. por lei são permitidas, Pra mas nós aqui também? para nós também. Se Ah, É, o você com sagui, né, eu exato, vi se tá. alguns você pet shops que É? vendem compra sagui. Aham. é, Aham. se você compra um sagui que foi, né, criado num criador autorizado, você pode ir lá comprar, você vai ter o certificado de origem, a nota fiscal, só que é um animal que Aham, a demanda que ele tem de a demanda cuidados. de cuidados Aham. é um filho para o resto da vida. Uhum. Tá, Então você tem que saber que você vai ter um animal, que você vai ter um filho pequeno para o resto da vida. tá. E que quando ele entra em maturidade sexual, eu acho que ele é pior do que um adolescente, do Aham. que um filho Aham. adolescente. Então você tem que é bonitinho, Sim. é lindo, eles são Aham. bonitinhos, mas e aí, às vezes, as pessoas compram porque é bonito, Sim. né, porque e aí o bicho entra lá na maturidade sexual, não dá conta e vai e entrega o bicho. E aí, às vezes, aí o bicho vai para um lugar onde não tem às vezes, vínculo com, Tá. né, às vezes vai causar um sofrimento no Pra ele. animal. Então por Uhum. isso que é muito importante essa conscientização das pessoas de Sim. estudarem antes de comprar, Uhum. Tá. Cara, né. no início da minha carreira de adestrador, eu quase fiz macaco, eu quase comprei um sagui. Ah, porque era lindo. Seria Aham. ótimo, imagina um sagui adestrado. Eu sou Nossa, adestrador, estudo sim. comportamento, Aham, pronto. aham. E fui pesquisar, fui Decidido. ver e tal, decidido. Aham. E aí o dono da loja falou: "Cara, mas tem que tomar muito cuidado com gripe". Como assim? Não, porque sagui, se você pegar uma gripe, passar perto de um sagui, cara, ele morre. Nessa idade, você tem que cuidar muito, você não pode entrar com o pé sujo em casa, você tem que usar máscara, porque agora tá frio e tal, e daí se ele pega pneumonia rapidinho, ele morre. E daí você tem que saber medicar, você tem que saber suplementar, porque, né, Uhum, sim. ele tem uma série de Sensibilidade. nutrientes que Aham. ele precisa. E aí ele foi me dando uma lista de coisas, assim, de sensibilidades do animal e que ele pode fugir muito fácil, porque até ele socializar demora e ele quer descobrir o mundo e tal. Então, tipo assim, era tanta coisa pra cuidar do animal, que eu ia ter que viver em função do animal. Tipo assim, se eu tivesse uma vida com muito tempo e quisesse muito me Aham. dedicar a ter um sagui, beleza. Aí eu, né, ia alterar Fechava. toda a minha vida Aham. pra conseguir dar conta do sagui, manter ele vivo, saudável, É. né, e Aham. comportado. Aham. Mas, na minha mesmo eu sendo adestrador de animais, não me fazia sentido ter um sagui, porque ele ia roubar todo o meu tempo, eu não ia conseguir estudar, me Aham. desenvolver, trabalhar e tudo mais. Aham. Ia ser 2 sofrendo junto, né, Tá. nessa situação. Eu acho que é isso, esse é o ponto, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Tá. Porque hoje a gente tem um problema muito ideológico quando a gente fala em animais silvestres, de: "Ah, o que que pode ser animal de companhia e o que que não pode?", Isso. né. Uhum. Hoje, a grande maioria das listas, né, são definidas, por exemplo, se o animal é perigoso para o ser humano, não vai a gente não pode ter uma onça Aham. Hum. como animal de companhia, aqui no Brasil. Tá. Mas você vai para os Emirados Árabes, as pessoas têm guepardo, Tem tem tigre, Aí pode. leão. então vai depender muito mas aqui no Brasil, animais que apresentam alto potencial de periculosidade para o ser humano não vai ser. Tá. Uma serpente peçonhenta, não vai ser Não. permitido como Tá. animal de companhia, né. E aí vem um outro ponto da questão das zoonoses. Então, Uhum. existem algumas doenças que são transmitidas do humano para o animal e do animal para o humano, né, que você Isso, falou do Uhum. sagui ficar isso. Sim. doente. Então tudo isso a gente tem que saber, né, que tipo de doença esse animal pode trazer, se ele ficar doente. Será que ele pode passar alguma coisa para mim? Será que eu posso passar alguma Sim, coisa para ele? É Aham. um outro ponto que tem que ser tem que estudado, ser. Aham. Sim. né. E a questão
de também, às vezes, as pessoas não querem entregar o animal no órgão por medo de ser preso e Uhum. soltam ele de qualquer Sim. maneira, Aham. soltam pra natureza, Aham. Volta né? pra natureza de onde é que você veio. Vai. Volta, É bicho mesmo, né? É Da bicho, é da natureza. natureza, volta volta pro seu habitat. E a gente tem alguns animais que são exóticos, que não são da nossa fauna e Tá. podem ser comprados como animal de companhia. Então, Tá. se ele é exótico, ele não é da nossa fauna, ele pode ser comprado como animal de companhia, muitas vezes esse animal, se eu soltar ele no ambiente, pode acontecer duas coisas. Ou ele não vai sobreviver, porque ele não vai saber se virar na Aham. natureza, porque ele não Tá. é da natureza. Ele nasceu em cativeiro, ele Tá. nasceu num criadouro, então ele não é da natureza, Uhum. né? Ou ele pode se dar muito bem, que foi o que aconteceu com o javali. Tá. Né? O javali é um animal Não tem predador natural. não tem Aham. predador natural, começou a tomar conta da nossa fauna. Aham. Então a gente tem que ter muito cuidado com Tá. isso, sabe? Porque a gente, né? O animal sempre tá em jogo. Tá. Seja pro sofrimento do animal, né? A gente Uhum. sempre tem que pensar Sim. nele Uhum. como ponto Sim. final. Ou seja, né, um estrago que a gente possa cometer na nossa Sim. fauna, Sim. né? Sim. Por conta de querer ter um animal Sim. diferente. Não, e é Simplesmente pelo importante. querer, né? Porque eu quero, né? Porque é o meu bichinho, é favorito, eu escolhi, É. né? E Uhum. sem pensar e refletir sobre todas essas questões que têm efeitos para você, né? E também pro animal, Eu né? falo que ideologicamente, se me perguntarem: Aham. aonde você prefere ver o animal silvestre?" Eu falo: "Ó, eu preferiria Aham. ver ele no habitat natural dele, solto, essa é a minha preferência. Tá. Mas a gente tem uma peça-chave na jogada que é o ser humano. Sim. Então o ser humano, ele sempre vai querer ter alguma coisa diferente. Isso. Uhum. Aham. E a gente sabe que proibir não é o caminho, né? Isso. A gente tem que ter critérios do que pode e o que não Sim. pode. Eu não posso ter Sensacional. por exemplo, bicho preguiça. É um animal que é difícil até de cuidar para quem tem muito conhecimento na área, porque ele tem muitas demandas específicas. Então eu não posso permitir que uma preguiça seja um animal de companhia, Uhum. Tá. né? Então a gente tem que ter critérios, a gente tem que ter equilíbrio para saber definir o que pode e o que não pode, Tá. né? Uhum. Porque o homem vai querer. Então, Sim. e eu falo assim, eu falo para os meus alunos, do ponto de vista técnico, já que o homem quer, ele vai conseguir, de origem legal. É melhor De então a algum gente jeito. de algum Aham. jeito ele vai conseguir. Então é melhor a gente ter legalizado, e quando a gente tem legalizado, a gente consegue desenvolver estudo, a gente consegue desenvolver ciência, a gente consegue crescer, a gente consegue Educar, né? educar Isso. e pensar no bicho e dar Isso. qualidade de De vida para o vida pro animal. animal. Isso. Agora, quando é tudo de origem ilegal, eu não Sim. posso chegar na universidade e ficar pesquisando como é que eu crio, como é que eu Sim. reproduzo um animal que é ilegal. Então eu não vou produzir conhecimento Uhum. sobre Uhum. aquele animal. E aí a pessoa que tem aquele animal de maneira ilegal vai Vai acabar não produzir maus tratos, né? exatamente. Para ela e para o animal, porque não tem possibilidade de busca. Porque daí Muito legal. a gente tem duas cadeias muito fortes, né? Uma que quer proibir todos os silvestres Tá. como animal de companhia, Uhum. e outra que quer liberar muita coisa. Tá. Eu acho que o negócio é ter o equilíbrio. Tá. Nem ao céu, Nem nem ao a outra, Porque né? a gente não extremo. Nem consegue até frear ondas, né? Não. não. É muito mais gente querendo adotar do que gente defendendo que seja assim ou assado. Isso. Então, acho que se a gente tiver flexibilidade e conhecimento, espalhar o conhecimento, né? Isso. Exato. Então, você quer ter um animal de companhia, um animal difícil de cuidar? Saiba que ele é difícil, Sim. saiba no que ele é difícil, Sim. né? Exato. E como você vai, né? Que passos você vai dar para isso. Então, chegar nesse meio termo, né? Porque eu falo que enquanto existe ser humano na face da Terra, É, vai ter gente vai querendo. ter, Tem com gente certeza. que não quer ter um cachorro e não Sim. quer ter um gato. Eu tenho Uhum. 2 cachorras e uma calopsita. A Aham. calopsita manda nas cachorras. Aham, tá. Eu tenho. Tem Aham. gente que vai querer uma serpente, não Sim, quer um cão, não quer um exato, gato. exato. Aham. A gente precisa, Tá. como técnico, né? Eu Criar, falo do ponto de vista técnico e sim, educar e conscientizar isso, essas pessoas, né? Sim. Justamente deles terem consciência das isso, necessidades do animal que ele está, né? sim. Optando por Optando por adotar. ter Saber, próximo dele, né? e saber Isso. que nem todos os animais vão ser possíveis. Sim. Um crocodilo. Pelo menos E- por enquanto, né? Ainda não. Pelo menos por enquanto não. Né? Na Austrália, um crocodilo ou jacaré na Aham. Austrália, em Aham. alguns lugares dos Estados Unidos, você pode ter um jacaré, um crocodilo como animal de companhia. Aqui Tá. a gente não pode Ainda não. ainda. Aham. Aham. Então a gente Mas tem vamos que chegar lá. Sensacional, Chayane. Acho que você, nossa, né, trouxe muitas questões e abordar um tema que é pouco falado, né, pouco trazido para a mesa, né, para a gente Uhum. poder trazer conhecimento e possibilitar uma educação, né, das pessoas. Então,
vão querer saber mais sobre isso, Ah, né? Podemos repetir várias outras, né, Ótimo. conversas. Eu posso indicar outros profissionais que também são apaixonados pela área, né? E Sensacional. trazer Maravilha. conhecimento sobre a área, porque é muito Sensacional. gostoso, assim. Aham, E eu falo que a gente tem essa função como educador de levar aham. essas Isso. informações Tem, para o público tem. que quer ter, né? Não adianta eu falar, não, não vai ter, né? Sim. Eu preciso Sim. pesquisar, eu preciso gerar conhecimento para que as pessoas também tenham acesso a esse conhecimento e consigam tratar muito bem aquele que a gente mais ama na vida, que é o Isso, bicho. é o bicho, isso. Maravilhoso. Muito legal. E por conta disso que o ser humano vai querer, né? Então você, como cientista, tem que oferecer essas condições para viabilizar, né, essa interação da forma mais equilibrada e saudável para os dois, né? Exato. Então, é a responsabilidade aí do técnico, do formador. Exato. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo Obrigada. convite, gente. Gente, vocês aí acho que têm questões, né? Vocês podem assistir, né, ao nosso episódio aqui, né, na rede do YouTube. Onde mais, Fernando? Na TV Mais Pet, canal 32 da nova parabólica da Sky. Se você tem a parabólica, é canal aberto, não precisa assinar. E se você não tem, pode assistir em www.tvmaispet.com.br. Toda terça e quinta, às 9 da noite, tem um episódio novo passando por lá. Ok? Fechou? Até mais, gente. Valeu, bicho. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tá.